Tá. Agora está gravando. Pessoal, antes de começar, né, a entrar no assunto da aula, eu só quero reforçar para os senhores que as atividades elas têm que ser entregues até sexta-feira, como vocês já sabem, mas é sempre importante reforçar. Cada matéria tem que ser num e-mail separado com a atividade da semana. Se você for mandar atividade de semanas anteriores, você pode mandar também, só que manda em e-mail separado. Por exemplo, essa atividade de hoje, você vai mandar para mim, você coloca lá o seu nome completo, coloca a matéria, que é cálculo aplicado à química. Tem gente colocando o nome da matéria errado, tá? E o roteiro e a semana. Então, o roteiro dessa semana é o roteiro 6, né? Coloca lá roteiro 6, semana do dia 1º ao dia 6, né, de junho. Identifica direitinho isso no assunto do e-mail que tem que escrever, no assunto. E na folha da atividade, que você vai tirar foto, ou para quem tem mais a habilidade de computação, de fazer, né, em Word, escrever tudo bonitinho e me mandar, não se esquece de identificar com o seu nome, número, classe, tudo direitinho, como se fosse entregar uma atividade na escola mesmo. Quem for tirar foto, pessoal, a foto da atividade ela tem que ser na vertical, tá? A foto deitada ela dificulta para nós professores trabalhar com ela, porque o e-mail não deixa a gente mexer na imagem. Eu tenho que salvar a parte para poder mexer. E isso me traz pelo tempo, porque eu tenho uma sala de vocês, tem 40 alunos. Aí eu tenho 7 salas, 40 vezes 7, dá mais de 200 e-mails para eu ver na semana. Se eu for mexer e-mail por e-mail, poder pegar foto, trabalhar foto, desvirar, eu até faço isso, mas o aluno que mandar assim, eu vou começar depois a anotar para tirar ponto lá na frente. Agora, ninguém está tendo nota. Nesse momento, as atividades, elas são para garantir a permanência de vocês no curso. É como se fosse apenas uma frequência, né, que vocês estão participando. Então, vai chegar a hora de dar nota. E é claro que aquele aluno que fez tudo direitinho, né, teve o capricho, colocou na ordem certa, com o nome, esse aluno vai ter uma nota diferente daquele que mandou tudo bagunçado, de ponta cabeça, deitado, né, com a foto desfocada, que a gente não conseguiu nem ver direito o que estava escrito. Isso aí vai ser um diferencial na hora de dar nota. Então, por favor, faça a coisa com capricho, faça com cuidado, coloca nome. Se for tirar foto, tira na vertical, manda tudo bonitinho, vê se a foto está bem focada. Se não for, tira outra, tá bom? Para que não haja nenhum tipo de problemas. E também, pessoal, não tem só dificuldade por parte dos alunos, né? Do lado dos professores, nós também estamos com alguma dificuldade. Eu não sei por que está acontecendo isso, mas alguns alunos mandam os e-mails e eles não chegam. E chega atrasado. Por exemplo, essa semana eu deixei para ver tudo segunda-feira nas reclamações de vocês. Teve gente que mandou nas atividades na semana passada e só foi aparecer para mim na segunda. Na sexta-feira eu não estava no e-mail. Agora, eu não sei por que, que ele apareceu só na segunda. Esse conhecimento aí de tecnologia de informação eu não tenho. Ou seja, existe falha de todos os lados. Também, é claro, pode acontecer pelo excesso de trabalho nessa parte aí de ficar vendo, garimpando os e-mails de vocês, que vocês mandam por e-mail, tá tudo misturado. Tem lá a minha disciplina, a disciplina da Valéria, a disciplina da Sandra, a disciplina da Antonieta. Eu tenho que ficar olhando um por um para ver quem mandou para mim. Aí tem aqueles bonitos, né, que não colocam no assunto qual que é a matéria. Tem gente que eu tenho que abrir o e-mail para saber se é da minha matéria ou não. Isso aí dá trabalho. Por isso que a gente pede para colocar o nome da disciplina no assunto. Porque daí eu olho, eu sei que é da minha matéria, eu já separo, já confiro se está tudo certo e já mando para o arquivo, tá? E mando a resposta para vocês. Então, para que facilite aí, né, o nosso trabalho, eu peço que vocês mandem tudo de acordo. Acordo. Tá ok?
Podemos começar? Então, vou lá para o compartilhamento de tela. Matéria de hoje, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. É o assunto desta semana e da próxima. Eu mandei para vocês... sim, meus queridos alunos, essa reunião vai terminar em 10 minutos, porque eu abri ela mais cedo para atender a Kátia. Então, assim que fechar essa reunião, eu vou abrir outra, beleza? Eu tenho ainda 10 minutos. Enquanto isso, eu vou dando continuidade. Então, parte 8, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Primeiro, para entender esse assunto, eu preciso lembrar o que é grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser mensurado. Por exemplo, no laboratório eu vou medir a massa numa balança. Massa é uma grandeza que eu estou medindo. Eu vou medir o volume da solução. Volume é outra grandeza. Eu vou medir a temperatura. Temperatura, outra grandeza. Eu vou medir a pressão. Pressão, outra grandeza. Então, né, tudo que eu for medir é grandeza. E aqui nós estamos tratando de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Primeiramente, vou falar de grandezas diretamente proporcionais, já começando com um exemplo aqui, para a gente ter o melhor esclarecimento. Então, eu tenho um forno que produz ferro, ferro derretido, fundido. A cada 5 minutos, ele produz 100 quilos de ferro derretido. Quando for 10 minutos, ele vai produzir 200, com 15, 300, com 20, 400. Então, observe que eu dobrando o tempo, vai dobrar a produção. Se eu tomar como partida o início 5 e for para 15, 15 é o triplo. Quando chegar em 15, eu vou ter triplicado também a produção. Então, pessoal, para que a grandeza seja diretamente proporcional, elas têm que crescer numa variável dependente, ou seja, numa mesma proporção. Não adianta as duas crescerem juntas, elas têm que crescer seguindo um padrão. Que nem aqui no caso, quando eu dobro uma, a outra dobra também. Quando eu triplico uma, a outra triplica também, tá? E na relação entre elas, se eu for fazer, né, descobrir qual que é o padrão aí que está valendo entre elas, é o seguinte, eu faço uma divisão. Se eu dividir 100 por 5, vai dar quanto? 100 dividido por 5? Quem sabe? Vai dar 20. Oi? 20. 20. Na segunda linha, 200 dividido por 10. Quanto é 200 dividido por 10? Pode fazer na calculadora. É 20 também, não é? Isso. E 300 por 15? Também é 20. E 400 por 20? 20 também. Maravilha. Então, assim, na grandeza diretamente proporcional, eu tenho uma constante de proporcionalidade. Essa constante eu encontro pela divisão. Tanto dividindo, né, uma pela outra, ou fazendo o contrário, o resultado tem que ser igual para todos. Se eu dividir 5 por 100, vai dar 0,05. 10 por 200, 0,05. 15 por 300, 0,05. 20 por 400, 0,05. Então, não importa se a divisão for da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. A divisão tem que dar igual em todos os pontos. Se não for igual, não é uma grandeza diretamente proporcional. Tranquilo até aqui? Que na apostila está explicando exatamente isso. Quando duplicamos o tempo, a produção duplica. Quando triplicamos o tempo, a produção triplica. As duas grandezas, elas são variáveis dependentes, diretamente proporcionais, quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores correspondentes à segunda grandeza. Se alguém não estiver entendendo, por favor, avise.
Então, se a gente voltar na tabela, a relação 5 do tempo indo para 15. O 100 foi para 300. A relação aqui de 1 para 3. Ou seja, triplicou nos dois. Se eu pegar o de 10, tempo 10 e tempo 20, no 10 era 200 de produção, 20 era 400. 10 para 20 dobrou, 200 para 400 também dobrou, tá? Então, sempre que a mudança vai ser proporcional para os dois. Não adianta um dobrar e o outro triplicar. Tem que ser junto. Aí, se eu for fazer a divisão, como eu expliquei para vocês lá na tabela, né? Divisão de A sobre X, B sobre Y, C sobre Z, essa divisão vai dar uma constante. Essa constante que vai me ajudar a resolver depois os probleminhas, tá? Ó, exemplo aqui, ó, os números 4, 12 e 10, são nessa ordem, diretamente proporcionais a C, 18 e 15. Se eu fazer divisão 4 por 6, 12 por 18, 10 por 15, a divisão vai dar 2/3. Na hora de simplificar qualquer dessas razões, né, 4 por 2 é 2, 6 por 2 é 3, 12 por 6 é 2, 18 por 6 é 3, 10 por 5 é 2, 15 por 5 é 3. Sempre a razão mais simples, né, a mais enxuta delas, será 2/3. Pessoal, isso é grandeza diretamente proporcional. Tudo bem até aqui? Posso falar da inversamente? Eu mandei para vocês 2 vídeos, né, de um cara doidão da internet que eu achei, de matemática, que ele fala bem fácil essa questão aí da grandeza diretamente e inversamente proporcional. Então, grandezas inversamente proporcionais. Aí começa com um exemplo. Mas para a gente só pensar um pouquinho, quando eu falo que é inversamente, é o contrário. Inverso significa o contrário, tá? Na outra, quando uma cresce, a outra cresce na mesma proporção. Aqui vai ser invertido. Quando uma cresce, a outra diminui, mas tem que ser na mesma proporção. Vamos ver aqui o exemplo. O ciclista faz um treino para uma prova de 1.000 metros contra o relógio, mantendo em cada volta uma velocidade constante, obtendo assim um tempo correspondente, conforme a tabela abaixo. Daí eu tenho uma da velocidade. Quando ele vai bem devagarinho para rodar esse 1.000 metros, né, ele consegue fazer em 200 segundos. Ele aumentando essa velocidade para 8, vai para 125 segundos. Ele consegue fazer a volta num tempo menor. Se ele aumentar para 10 metros por segundo de velocidade, ó, de 5 para 10 dobra a velocidade. O que acontece com o tempo? Cai para 100, cai pela metade. Então, dobrar é multiplicar por 2. Metade é dividir por 2. Observe que tem ligação. Então, não adianta só uma crescer e a outra diminuir. Tem que ter um padrão, né? O padrão aqui, no caso, de 5 para 10, dobrou, multiplicou por 2. De 200 para 100, dividiu por 2. Aí, se aumentar a velocidade, vai cair o tempo. Quando chega a 20 metros por segundo, o tempo cai para 50. De 5 para 20, multiplicou por 4. 200 para 50, dividiu por 4. Tá? E aqui, como é que eu acho a constante, né, de proporcionalidade? Lá na diretamente proporcional, eu fazia divisão. Aqui eu acho pela multiplicação. Vamos fazer a conta. 5 vezes 200. Quanto que é? Pode fazer na calculadora. 5 vezes 200. 1.000. 1.000. 8 vezes 125. 25, 18, 35, 40, 4, 8 vezes 2, 16, 20, 2 vezes 1, 8, Tá difícil aí? 1.000. Todas dão 1.000. Olha.
Então, 8 vezes 125 é 1.000, 10 vezes 100 é 1.000, 16 vezes 62,5 mil, 20 vezes 50 mil. Então, pessoal, para que essas grandezas, né, que eu estou mostrando aqui sejam consideradas inversamente proporcionais, não adianta apenas uma crescer e a outra diminuir. Elas têm que ter um padrão.